Muito bem, meus cumprimentos a todos aqueles que, mais uma vez, me dão esta honra deste encontro semanal que temos na série Claves Notariais e Registrais. Esta nossa exposição de hoje está sendo gravada porque a esta altura, quando estiver sendo exibido este nosso vídeo, eu devo estar em Portugal, participando exatamente do encontro do Centro de Estudos Notariais e Registrais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Quero agradecer o apoio da NUREG Paranaense, especialmente a sua presidente, a professora Mariana Pozzenato Martins, e a sua coordenadora acadêmica, a professora Mônica Dallavec, bem como a Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, pelo apoio que ambas essas entidades conferem a esses nossos encontros da série Claves Notariais e Registrais. Muito bem, hoje nós vamos tratar de um assunto que me parece interessante. Frequenta a conversação dos teóricos, dos práticos e até dos curiosos, que os há também, dos curiosos que visitam os distintos saberes do direito extrajudicial, direito notário e registral, a referência, que é bastante rotineira, às instituições jurídicas dos tabelionatos e dos registros públicos. Há mesmo entre esses curiosos, esses práticos, esses teóricos, quem, em muitas circunstâncias, e eu próprio já me inclinei várias vezes a afirmar essa intenção, ah, pois entre curiosos, teóricos, práticos, quem põe em destaque um propósito institucional em determinado pronunciamento na área do direito. Não é infrequente que nós digamos, olha, meu interesse aqui é institucional. Toda vez que os registradores ou notários têm que se pronunciar em algum processo, se não toda vez, com bastante frequência, eles sempre tratam de distinguir, olha, nosso interesse aqui não é monumentar, mas é institucional, para o bem da instituição. Mas temos que saber o que é essa ideia de instituição. O problema não se limita, é claro, à esfera dos tabelionatos e dos registros públicos. Basta nos pensar aqui que, em pleno período dessas graduais, mas aceleradas desconstruções contemporâneas, como as estamos vendo em toda parte, não se haverá de negar, até porque é do uso eloquente, ou seja, do costume do falar já, a referência do termo instituição às realidades e conceitos sociais e jurídicos, por exemplo, da família, do casamento, da propriedade, etc. Todo mundo fala na instituição da família, na instituição do casamento, na instituição da propriedade. Não importa se isso está em crise ou não, se isso está sendo desconstruído ou não, se reconhece como instituição. Mas se nós nos dedicamos a meditar sobre aquilo que nos atrai para o uso do termo instituição, parece que nós poderíamos avistar nesse termo, nesse conceito, duas ideias. Pensem se isso não está certo. A primeira ideia de instituição que nos vem é de uma certa objetividade. Depois vamos esclarecer bem, ou pelo menos um pouquinho melhor isso. E a segunda ideia é de permanência. Instituição é sempre algo que permanece, que dura. Então, primeiro, instituição é para logo algo objetivo, ou seja, uma realidade inconfundível com as pessoas que dela participam. Apesar que o Rio fala, já vamos falar já do Maurício Rio, mas ele fala em instituição pessoa, instituição corporativa. Mas o fato é que a instituição é uma realidade inconfundível com as pessoas que dela participam. Mas sem embargo dessa característica, e aqui usando-me de uma expressão deste grande jurista português, morto no ano 2022, que foi José de Oliveira Ascensão, que fala de uma característica supraindividual da instituição. A instituição é algo que está sobre os indivíduos. Depende, pois, de que, sobre no sentido de que não, podemos talvez dizer, extra-individual. Não é algo que esteja totalmente, vamos dizer, desatrelado dos indivíduos, mas ela não se confunde com as pessoas que participam da instituição.
Subindividual no sentido de que isto está objetivado, mas o que não afasta que na instituição haja aquilo que nós poderíamos chamar de adesão vital. O Rio falou em vitalismo social, quer dizer, o enraizamento. Simone Weil criou essa expressão maravilhosa para explicar aspectos culturais e também jurídicos. Emprestou esta expressão que provavelmente vinha da prática agrícola e passou a falar no enracinement, ou seja, no enraizamento. E esse enracinement, ou seja, esse enraizamento dos indivíduos no plano institucional, sempre supõe um consequente espiritual, que é o vouloir vivre coletivo, de Louis Le Fur, ou seja, o querer viver coletivo, querer viver do grupo, naquela instituição. Esse enracinement, esse enraizamento, não se produz, por outro lado, sem permanência, sem a duração no tempo. Uma massa que se reúne em praça pública não se enraiza, não é instituição, no máximo é um movimento. Mas o que resulta dessa continuidade temporal da instituição é sua identidade histórica. As instituições têm identidade histórica, ou seja, passam as gerações, mas a unidade e a identidade institucionais permanecem. Desde que essas gerações perseverem substancialmente na adesão aos elementos espirituais que animam os vínculos entre uma ideia, uma organização, um instituto e a vida social e política dos indivíduos. Então, quando nós podemos falar em instituição notarial, por exemplo, é porque os que hoje são integrantes desta instituição do notariado, desta instituição do tabelionato de notas, sabem que perseveram, ou pelo menos desejam perseverar substancialmente na adesão, no consentimento aos mesmos elementos espirituais em substância que foram se sedimentando ao longo do tempo. Então, não falará verdadeiramente em ser adepto de uma instituição notarial aquele que deseje desconstruí-la, que deseja abandonar ou afastá-la de sua substância. Bom, aqui eu ponho à margem, claro, uma discussão sobre o nominalismo, que só preserve os rótulos, que muitos fazem isso, são favoráveis à instituição notarial desde que ela não seja o que ela é, que passa a ser outra coisa. Ou seja, o nominalismo despreza os conteúdos, não faz caso dos conteúdos. Bom, deixando isso de lado, voltamos a nossa atenção ao conceito próprio de instituição. Oliveira Ascensão, que eu mencionei há pouco, um grande jurista português, esteve também no Brasil, morreu, como eu disse, em 2022, ele era de 1932, o nascimento dele. Não ladeando afirmar que o termo instituição é ambíguo, ele afirmou isso expressamente, o termo instituição é ambíguo. Invocou o entendimento deste autor que eu há pouco mencionei, Maurice O'Riou, embora diga que ele O'Riou, apreendendo essa realidade complexa que é a instituição, O'Riou criou a teoria da instituição, a teoria institucionalista, ainda assim não conseguiu expressar uma noção de todo clara. A noção não deixou de ser obscura, diz Ascensão. Entre nós, aqui no Brasil, Vicente Rau, também um jurista do século passado, morreu em 1978. O professor Rau, Dr. José Pedro Galvão de Souza, meu grande mestre, foi catedrático de Teoria do Estado aqui na Faculdade de Direito da Universidade, então, Católica de São Paulo, e é provavelmente o maior filósofo do direito em todos os tempos aqui no Brasil. José Pedro afirmou em aulas, eu ouvi isso várias vezes, em conversa pessoal, que o professor Vicente Rau era o mais autorizado dos juristas brasileiros. Interessante que a obra de Vicente Rau deve ser frequentada. Nós muitas vezes perdemos de vista essa circunstância da grandeza desse jurista pátrio. Mas então, Vicente Rau também disse, quanto ao conceito de instituição em O'Riou, que suas expressões de O'Riou,
nem sempre eram claras. Isso está naquele livro magnífico de Hall, O Direito e a Vida dos Direitos. Até uma edição de 2013, 10 anos atrás, portanto, um pouco mais, que resultou da tarefa atualizadora a que se lançou meu estimadíssimo e saudoso amigo, que foi o magistrado Ovídio Rocha Barros Sandoval. Ovídio com quem eu tive o gosto de trabalhar na Corregedoria Geral da Justiça. Por assim dizer, vamos despachar o tanto de preguiça, porque há sempre uma preguiça a ver aqui, e essa preguiça é sempre tributável, enfim, é, algo que nós tributamos ao pecado original e, portanto, é um dos nossos vícios capitais. E arregaçando as mangas, vamos tratar de compreender, lançando-nos à fonte primária, que é Mauricio Rioux, o que é uma instituição. Se é que nós desejamos continuar advertidamente, de maneira consciente, no uso rotineiro desses termos complexos de instituição notarial e instituição registral. Ou seja, se é que nós não estamos simplesmente nos valendo disso para nos livrar com algo obscuro de uma referência que não tem mais sentido do que o próprio nome. Vamos tratar de pensar o que é uma instituição notarial e uma instituição registral a partir do conceito genérico de instituição. Então, vamos ver aqui a passagem, vamos parar nisso na exposição de hoje, depois prosseguimos nas outras exposições que seguem. O que disse Mauricio Rioux? O Rioux nasceu em meados, pouco depois da passagem da metade do século XIX, e morreu em 1929. Morreu em 29, no início relativamente início, né? Segunda década do século passado. E ele tem um livro chamado La Cité Moderne, ele é Transformation du Droit, que foi de 1925, de cujo um dos capítulos do livro eu retiro uma das boas aproximações que o Rioux faz a respeito da instituição. Eu, na verdade, estou citando, estou tendo acesso a essa conceituação de Rioux, não através desse livro La Cité Moderne, cujo original eu não tenho, mas um outro livro dele que chama Aux Sources du Droit, les Pouvoirs, l'Ordre et la Liberté, que é um livro também editado em Paris, naturalmente, em francês, sem data. Mas calculo que tenha sido, tenho certeza que foi de maneira posterior ao La Cité Moderne, e acho, aqui sim calculo, que deva ter sido editado lá por volta de 35 ou 40, ou seja, pouco após a morte de Rioux. E nessa passagem, o Rioux nos diz que as instituições representam, tanto no plano jurídico como no aspecto histórico, uma categoria de duração, de continuidade e de realidade, ou seja, é algo durável, contínuo e real. E ele dirá o seguinte: o ato de sua fundação, ou seja, da fundação da instituição, é o fundamento mesmo jurídico da sociedade e do Estado. Ou seja, as instituições fundam a sociedade e o Estado. Ou seja, não é ao revés. Não é a regra do direito que funda as instituições. São as instituições que fundam as regras do direito. Então, nós vamos prosseguir na próxima semana nesta busca do conceito de instituição para depois chegarmos à ideia mais clara do que é isso a que nós sempre nos referimos, instituição registral e instituição notarial. Muito obrigado a todos.